Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Escrevendo Direito desta semana. Eu sou Carlos André, sou linguista, advogado, especialista e consultor em comunicação jurídica de altíssima performance e nesta semana eu quero conversar com você sobre um dos Cs da comunicação jurídica de alta performance. E o C é a coesão. O que é coesão em comunicação jurídica de alta performance? Coesão é organização. Todo mundo gosta de tudo organizado, né? Uma casa organizada, um estado organizado, tudo organizado chama muito a nossa atenção. Agora, imagine um texto organizado. Muitas vezes, fazendo assessoria, por exemplo, ao Tribunal de Justiça, conversando com alguns desembargadores, eu pude observar que quando eles dizem, olha, recebi um recurso extremamente organizado, eu pude perceber que houve naturalmente clareza, que é um outro C. Eu consegui entender. Então a coesão gera o outro C, que é a clareza. Ora, tudo que é organizado torna-se límpido. E claro, isso dá simplicidade. Percebe? Isso não apenas no segundo grau. No primeiro grau também o juiz consegue perceber isso. Portanto, quando se fala na perspectiva da coesão, da organização, todo texto organizado dá a você, sem dúvida qualquer, uma tendência a fazer com que você, advogado, você, advogada, tenha muito mais credibilidade nas suas peças. Deixe-me dar aqui uma dica a você para que você torne, por exemplo, a sua narração jurídica, o seu fato da petição inicial mais organizado. Lá no 319 do novo CPC, não se fala, por exemplo, lá no inciso 3º, que se deve fazer o fato e os fundamentos jurídicos. Uma dica importante é que para fazer o fato e os fundamentos jurídicos, o fato especificamente pode ser feito assim. Para contar a história, o ideal é que você exponha primeiro. O primeiro aspecto a ser exposto é a personagem em si. Como assim a personagem? Os fatos. Exponha primeiro quais são os fatos, quais são as personagens em si, quais são os litigantes em si, por exemplo, nos casos cíveis, e qual a expectativa que há em relação a esses litigantes. Por exemplo, X comprou um celular de Y. Grosso modo, qual a expectativa? X comprou um celular de Y. Então, significa dizer que um vai ter que pagar e o outro vai ter que entregar o celular. Concorda? Bem, isso se chama exposição. Depois, coloca a complicação. Significa dizer que um deles não vai ter cumprido aquilo que prometeu. Essa segunda fase se chamará complicação. Diga, por exemplo, que um ou não entregou o celular ou o outro não pagou aquilo que prometeu pagar. Então, primeira fase seria a exposição, depois a complicação. Não pare por aí. Coloque um clímax. O que seria o clímax? O clímax é a insuportabilidade. Significa dizer que aquele, por exemplo, que não recebeu aquilo que deveria ter recebido, gerou, evidentemente, teve uma consequência com isso. Qual seja, por exemplo, houve um problema de natureza financeira ou até mesmo um problema de natureza emocional. E por fim, no desfecho, você faz um pedido genérico que vai se conectar, que vai ser ratificado nos pedidos específicos que estão, inclusive, depois constantes lá do 319. Veja, exposição, complicação, clímax e desfecho. Essa organização que aí está ligada a uma perspectiva de coesão. Testado cientificamente, estabelece coesão na sua peça. Percebeu? Se você for uma pessoa organizada, você, sem dúvida qualquer, terá mais coesão e terá muito mais clareza. Assim, você terá muito mais credibilidade na sua peça. Bem, até o próximo Escrevendo Direito aqui no FENALEM. Grande abraço.